Hoje é dia da gente celebrar também mais uma data saborosa aqui no Ver Mais. É o dia do macarrão. A celebração existe no Brasil desde 1995. Aliás, existe no mundo todo desde 1995, mas aqui no Brasil só a partir de 2014. Uma pesquisa feita pela associação responsável pelo setor aponta que o brasileiro consome aproximadamente 6 quilos de macarrão por ano. 6 quilos de macarrão por ano. O produto está cada vez mais em 99% das casas do país. Para falar sobre esse tema, chamo Micael Melo ao vivo, porque eu sei que ele está com uma especialista para dar dicas e a gente não errar no ponto, no molho, em nada, né, Micael? Olha, Kel, tem um assunto que é até difícil a gente falar sem salivar, porque é um assunto muito gostoso, um assunto maravilhoso pra gente trazer aqui no Ver Mais. Eu vou conversar com a Adriana, ela tá aqui junto com a gente, até fica de curiosidade, né, Kelton, que você comentou da questão dos 6 quilos de macarrão por ano que o brasileiro consome. Lá na Itália, que é o país que mais consome, é 25 quilos por ano, dá muita diferença. Então, claro, a Itália é um país que, claro, sempre a gente remete mais a essa questão das massas e tudo mais. Adriana, seja bem-vinda a Ver Mais. Aqui já tem, inclusive, tem água fervendo aqui, né, Robson? A água já tá fervendo ali que a gente vai mostrar para você essas dicas ideais do preparo. Mas antes da gente começar essa parte técnica, eu queria te perguntar, assim, a termos de curiosidade, né, um pouco sobre a história do macarrão. Como é que tudo surgiu? Então, o conhecimento popular, né, diz que o macarrão, o consumo, a produção começou ali na Itália mesmo, né, alguns séculos antes de Cristo. Mas os livros de gastronomia dizem que o consumo começou mesmo na China. Olha só, na China. Exatamente. O sinal travou. A gente já vai recuperar a comunicação com o Micael. Daqui a pouco a gente fala então mais sobre o dia do macarrão. Enquanto isso, o Ver Mais segue com mais assuntos aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, dia 6 de novembro o público vai conhecer a nova marca da Record TV. Dá uma olhadinha no que vem por aí. Eu, Ayrton Senna da Silva, um piloto considerado um dos melhores do mundo, deixou saudades. O Brasil é campeão olímpico e vamos direto para Londres. Dança, gatinho, dança. Agora o pau vai torar. Chegamos ao local pouco depois da explosão. O ataque aconteceu quando o dia estava apenas começando. Há 70 anos, quem trabalha na Record deixa a TV brasileira com a cara do Brasil. Record TV tem a sua cara. Tem a sua cara, inclusive os bastidores que muita gente não conhece, mas tem muita gente trabalhando, muita gente envolvida para entregar o melhor produto para você que nos assiste. Por falar em produto, vamos recuperar aqui a comunicação com o Micael. Agora, Micael, vamos retomar então. Ela estava contando um pouquinho para a gente da história do macarrão, né? Exatamente isso, Kelton. Eu vou pedir para a Adriana retomar aqui para a gente sobre a história do macarrão, porque existe uma linha que se acredita que foi realmente na Itália, mas tem na parte gastronômica parece que foi na China, né? Isso, exatamente. Como eu disse, né, é popular, todas as técnicas mais elaboradas para a preparação do macarrão é na Itália, só que o início ali, que foi antes de Cristo, a gente não sabe datar direito essa data aí, mas há controvérsias de que foi na China que se começou o consumo do macarrão. Só que inusitado. Então, beleza. Agora que a gente já falou um pouco sobre a história do macarrão, essa curiosidade, vamos à parte técnica, porque aqui você viu que tem vários ingredientes aqui. Eu queria que você comentasse com a gente, né, se existe claro, os pontos que as pessoas não podem fazer e os pontos que as pessoas devem fazer para fazer um ótimo macarrão. Então, quando o pessoal vai no supermercado, a gente fica perdido, né? Porque são muitas variedades, muitos tipos de macarrão. Então, quais são as dicas principais para se produzir um bom macarrão na sua casa e todo mundo ficar assim, satisfeito?
Primeiro, você tem que escolher entre o macarrão curto e o macarrão longo. Que é o que a gente tem aqui. Tem o penne e tem o espaguete, né? Exatamente. A partir disso, escolhendo o tipo da massa que você vai utilizar, você tem que saber também se é uma massa seca ou uma massa artesanal. Geralmente, as massas artesanais, elas são frescas. Mas, em geral, todo mundo usa as industrializadas, né? Então, sabendo qual é o tipo de massa que você vai utilizar, se ela é longa, se ela é curta, daí você pode escolher um molho. Então, nós damos a dica que se a massa ela for longa, ou esse macarrão for longo, é melhor você elaborar ele com molhos mais leves, tipo um molho de tomate. E se for uma massa mais curta, você pode elaborar com um molho mais espesso, né? Tipo um molho branco, um molho bechamel, assim por diante, com bases, com manteiga, que deixa o molho mais espesso, né? E aí tem a forma correta de se fazer o macarrão. Que você vai mostrar pra gente. Exatamente. Então, olha só. Toda vez que você for fazer o macarrão, Adriana, como que eu faço o macarrão sem grudar? E essa eu vou querer saber porque eu sempre gruda. Então, a maioria das pessoas não sabem cozinhar o macarrão. Então, pega essa dica é sagrada. Quando você for fazer o macarrão, você tem que saber a quantidade de massa que você vai utilizar. Então, para aquela quantidade de massa, você tem sempre que multiplicar por 10 a quantidade de água que você vai usar. Então, por exemplo, para 100 gramas de macarrão, você tem que usar 1 litro de água. E assim por diante. 200 gramas, 2 litros. 300 gramas, 3 litros. Ai, Adriana, é muita água. É muita água, gente. Só que se não usar, o macarrão vai grudar, tá? Só você consegue colocar um pouquinho já pra gente ver? Sim, aqui ó, nós temos, né? Aqui nessas duas panelas, nós temos 3 litros de água, tá? E nós vamos utilizar 100 gramas de macarrão. Mas você não disse que é 10, a proporção é 10? É assim, quando você tem 300 gramas de macarrão, você sempre usa 3 litros de água. Se eu tiver menos que 300 gramas, eu posso utilizar 3 litros de água. Acima disso, eu começo a multiplicar por 10. Então, 400 gramas de macarrão, eu vou utilizar 4 litros de água. E assim por diante. Você consegue colocar ali pra gente ver? Sim, aqui a gente já tem separado, olha. E esse é o espaguete. E deixa eu te perguntar, porque tem gente, eu me incluo às vezes, que parte este maravilhoso macarrão. Ó, é isso, a Adriana já fez uma cara aqui chocada. Então eu acho que só a tua resposta facial já dá pra... Pode colocar ele enquanto você fala. Olha só, a gente vai colocar ele aqui, mas antes disso, não esquecendo que antes de colocar o macarrão, a gente... Deixa eu só colocar ele aqui. A gente tem que colocar o sal na água antes da água ferver. Okay? Ah, o sal... Isso é uma dica de ouro, então. O sal vai antes. Eu botava depois. Então, por exemplo, aqui, 3 litros de água, eu uso 1 colher de sopa de sal, tá? E a cada litro a mais que eu tiver, eu acrescento 1 colher de sopa, tá bom? Legal. Então, vou colocar aqui sal. Porque assim, até parece bastante sal, assim, olhando, pra quem não conhece. Né? Mas não é, a gente tem 3 litros de água aqui, então esse sal ele vai dispersar muito bem na água. Tá bem distribuído, né? Exatamente. E aí, que hora que eu coloco o macarrão? A hora que a água levantar a fervura. Então, eu só coloco o macarrão nesse momento, por quê? Porque eu preciso que a água ela se movimente entre os fios do macarrão, entre as unidades, porque daí não vai colar, entendeu? Porque o macarrão ele tem amido. O amido, o que ele faz? Ele absorve água. Se você não tiver muita água disponível, o macarrão vai colar uma unidade na outra, entendeu? Então, olha só. Você pode colocar ali, então. E aí eu vou pedir, a produção já vai colocar no ar, uma artezinha que a gente separou, da receita desse primeiro molho aqui, que é o molho vermelho, tá? O molho de tomate. Para a receita do espaguete ao sugo, você vai precisar de 300 gramas de espaguete, 3 litros de água, 1 colher e meia de sopa de sal, 175 gramas de molho de tomate com azeite de oliva, alho, manjericão e orégano e parmesão ralado para finalização do prato. Então, Keltrin, ó, a gente já viu a receitinha deste molho, o molho de tomate. Eu já vou pedir para a produção colocar o outro molho que a gente vai mostrar aqui também, que é o molho branco. Então a produção vai colocar no ar para a gente também. Para a receita do penne ao molho branco, você vai precisar de 300 gramas de penne com ranhuras,
3 litros de água, 1 colher e meia de sopa de sal, 200 gramas de molho branco caseiro ou pronto, bacon em pequenos cubos e frito e parmesão ralado para finalização do prato. Ó, então a gente já colocou o macarrão ali, tá as duas massas aqui, e também tá os molhos aqui, a gente já tinha deixado pronto, né? Porque realmente é uma infinidade de opções, a gente deixou ele já, a Adriana, aliás, já deixou prontinho pra gente. E aí, deixa eu te perguntar, você colocou então, né, deu aquela dica da água, do sal, e aí o macarrão fica mais ou menos quanto tempo? Então, o conselho é, quando você for comprar um macarrão, você sempre olhar na embalagem. O fabricante, ele vai dar ali mais ou menos o tempo que aquele macarrão vai levar para cozinhar. Geralmente são 6 minutos, 8 minutos, mas depende do tipo da farinha, tá? Então, dependendo do tipo da farinha, pode ser rápido, pode ser demorado. A gente tem a farinha de grano duro, né, que a gente chama, que é a semolina, e nós temos a farinha mole, né, entre aspas, que podem ser usadas as duas para fazer o macarrão. E daí isso vai dar uma diferença. Então, você tem que olhar ali na embalagem, tá? Mas em geral são 6 a 8 minutos para cozinhar o macarrão, para ele ficar al dente, tá? Como que eu verifico isso? Só provando. Tem que provar, senão não... Provar. E sempre que o macarrão estiver cozinhando, você tem que mexer um pouco para facilitar a movimentação da água entre as unidades do macarrão, para ele não grudar, tá? Então não pode, não. Realmente tem que mexer ali para... Tem que mexer para que a água possa movimentar entre as unidades e para que eles não colem um no outro, tá bom? E assim você vai observar até o tempo que está escrito ali na embalagem. A hora que fechar esse tempo, você tira uma unidade de macarrão, prova, né? Se você prefere ele al dente, você já pode refogar ele no molho. Se você prefere ele mais mole, como é a preferência do brasileiro em geral, daí você pode refogar ele no molho, só que vai ficar assim, aquele macarrão bem grudento, sabe? Que você não consegue espaçar as unidades de macarrão. Esse aqui demora mais quanto tempo? Esse aqui ele vai levar para cozinhar aqui mais uns 3 minutos, eu acredito. 3 minutos. E a dica para tirar, tem uma dica que eu queria que você mostrasse, que o nosso tempo já está acabando. Só para a dica, porque tem uma questão que a gente usa muito escorredor de macarrão, né? Só que você faz de uma outra forma, né? Isso, eu faço de outra forma. Por quê? Você tem que lembrar que a água do macarrão tem o amido do macarrão. E esse amido que está na água aqui, ele vai ajudar a espessar o molho. Então, olha só, supondo que o macarrão já esteja pronto, tá? Você deixa ele escorrer aqui, ó, sobre a própria água e coloca diretamente na frigideira com o molho. Feito isso, é só você misturar, tá? O macarrão e o molho. Como que eu faço isso? Posso fazer isso com um garfo ou com qualquer utensílio que fica mais fácil para você na sua casa. E aí tá pronto. E aí tá pronto. Daí você pode usar também um pouco da água aqui, tá? No próprio... Dá pra colocar um pouquinho. Isso, por causa desse amido que fica aqui do macarrão. Ele vai ajudar a espessar esse molho também. E é isso. Depois é servir. Tem que ser rápido. Não pode demorar. Porque se você demorar, ele gruda. Ele fica ruim. Viu só? Então, várias dicas preciosas que é Altrin para todo mundo que está em casa. E para você, eu sei que você gosta de cozinhar também. Então, fica essa super dica. Várias dicas aí. E várias que eu não conhecia, inclusive. Volto contigo ao estúdio. Bem, vai provar depois, com certeza, né? Porque você não é de fazer desfeita. Já conseguiu deixar todo mundo com água na boca. Agora a gente está no horário do café, né? Mas pensando já num jantar diferente, macarrão vai sempre bem, com qualquer tipo de molho. A gente deu a receita, se você perdeu, daqui a pouquinho já vai estar disponível no nosso portal. Micael, aproveita por nós, celebre o dia do macarrão, que parece estar uma delícia. Daqui a pouco ele volta com uma outra informação aqui no Ver Mais.